Olá, eu aqui, ok? Nós temos a situação em que eu tenho 4 painéis L1, LM de laje maciça 1, 2, 3 e 4, e os painéis, para simplificar esse exemplo, são todos do mesmo tamanho, 5 metros de comprimento, 3 metros de largura. Quando eu faço o cálculo da proporção do lado maior dividido pelo comprimento do lado menor, então eu vou obter 5 dividido por 3, eu vou obter a proporção de 1,666, uma dízima periódica, então 1,67. Todos os valores que ficarem abaixo de 2 são lajes com apoio nas 4 dimensões, é esse caso. Os painéis que excederem a 2, até 2 é painel com reação nos 4 lados, e acima de 2, painéis com reação apenas nos 2 lados maiores. Então, esse lado, como vocês podem ver aí na expressão na tela, o cálculo deu que a proporção é de 1,67. Ótimo, então 4 lados. Nesse caso, nós temos que analisar a notação. Aqui os lados são simplesmente apoiados entre si, porque a diferença é que os lados que têm continuidade, eles têm que vir achurados. Ou você saber disso, tá ok? Se no exercício vier com esse tipo de achura, quer dizer que eu tenho continuidade entre os lados menores dos painéis 1 e 2 e entre os lados maiores, 1 e 2, menores. Vamos corrigir. Eu tenho continuidade entre os lados menores dos painéis 1 e 2 e 3 e 4. E continuidade entre os lados maiores entre os painéis 1 e 3 e 2 e 4, independentemente em pares. Tá ok? Vamos pegar o caso mais simples, que é esse caso aqui. Então, conforme aquele tutorialzinho que eu recomendei, vamos dar uma simplificada nesse momento aqui, vamos congelar tudo o que eu não interessa, eu quero ficar apenas com as áreas, tá? E você pode criar um layer. Se você não tiver essa layer, você cria um layer chamado área. Perfeito? E cria também uma layer chamada lixo, porque é muito interessante você ter um layer de rascunho no seu desenho. Então, eu vou começar utilizando o layer lixo, já vou colocar ele aqui na situação, vocês estão vendo, no plot, para que ele não plote acidentalmente, tá ok? E eu vou conferir as programações do AutoCAD, ver como é que estão as configurações do sistema. Eu digito OS, Enter, vai aparecer essa janela. Na aba Polar Tracking, eu vou colocar ângulos a cada 15 graus. Nesse primeiro exemplo, vamos deixar em 45 graus, que fica mais fácil. E deixo o Polar Tracking aqui na opção ativo. Tá ok? Então, nós vamos verificar isso aqui. Vamos dar uma verificada também no Object Snap, que é sempre interessante. Eu vou limpar tudo e vou mostrar para vocês o que eu recomendo para os cadistas novatos. Na coluna da esquerda é um sim ou um não. Então, você vai marcar apenas as opções End, Point, Center, Node, Intersection. E do lado esquerdo, apenas na opção Extension. Se você for cadista experiente, evidentemente, você pode adotar a configuração que melhor se ajuste ao seu modo de trabalhar. Para cadistas novatos, recomendo fortemente que você use essas recomendações. Outra recomendação também é na aba Dynamic Input, que você desabilite todas essas opções. Perfeito? Snap Grid, tudo desligado. Tá ok. Então, agora, o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar linhas, tá ok? Então, olha lá. E como o meu Word está ativo, vejam que saindo de um vértice com o F3 ligado, que é o Snap ligado, tá vendo? Olha, ele já sai colocando, se eu sair aproximadamente a 45 graus, ele já sai corrigindo o ângulo. Então, eu vou dividir nessas bissetrizes
de um jeito bastante simples. Tá vendo? Nesse caso aqui, como são todos iguais, eu vou fazer apenas dois painéis, vocês sabem que os outros são... Ó, e daqui aqui, e daqui aqui. Crio essas bissetrizes. É importante que elas não cruzem além da borda do painel. Pode ficar sem nenhum tipo. Depois você passa, tá, para o, o layer área. Tá? Nesse caso, a área ficou nessa cor, nesse azulão, vai ser ruim aí na tela de vocês. Vamos colocar uma outra cor qualquer aqui. Perfeito. Então a gente vai usar, tem dois recursos que você pode utilizar. Você pode usar o recurso Polyline, então você digitar PL, que é Polyline, Enter, e clica no contorno. 1, 2, 3. Quando chega aqui, opção, clica em Close, para fechar. Olha lá, PL novamente, clica, 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 clica. Chegou no penúltimo, clica em Close, ele fecha no ponto inicial. Ou quando tem vários painéis para fazer, é muito mais fácil você usar um outro comando que chama-se Boundary. Tá? Ele é um pouco mais exigente, as construções, mas você, nesse caso, vai funcionar perfeitamente. O atalho do Boundary é BO. Então você digita BO, Boundary, que é contorno, clica na opção, verifique se o Object Type está em Polyline, clique em Pick Points e você clica aqui, ó. Clica, clica, olha. Um clique dentro de cada uma das áreas e ele já isola automaticamente as boundaries, que são, por acaso, tá? Polylines fechadas. Clica aqui, olha, fechou. Clico aqui, congelei a layer lixo e vou fazer agora cópia disto daqui para cá. Olha, copiei esses quatro, cópia daqui para cá e está feito. Quero fazer área, calcular a área, tá ok? Então o que você vai fazer? DT, vai digitar o comando área, opção objeto e clica no objeto. Olha lá. Ele já deu área e perímetro. Área de 2.250 metros quadrados. As casas decimais você vê quantas casas você vai querer. De novo, comando área, opção objeto, clica nesse aqui, ó, tá vendo? Área de 5.25 e assim por diante. Perfeito? Você também pode fazer o área desse jeito, do sistema clicando. Ó. Área 1, 2, fechou, 3. Para quem tem memória boa, 2.25. Ou a área, ela clica, 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 clica. Fechou no primeiro. Área 5.25. Perfeito? Então, dá de qualquer jeito. Ou então, se você tiver o atalho do Properties PR, essa janela aqui, se você clicar em qualquer uma das entidades, ó, cliquei lá, aqui embaixo já vai aparecer a área e o perímetro. Tá vendo? Olha, 5.25, se eu clicar neste aqui, 2.25, são todos iguais. Entendido? Então, apenas para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar a área desses quatro lados aqui. DT, vamos colocar, vamos lá, DT, eu quero a altura, tá? Quero aqui, tá? A altura eu vou colocar em ponto 2, que está bom demais, o ângulo é 0, tá? E a área então aqui era 5.25 metros quadrados, tá ok? Não precisa pôr metros quadrados, porque a gente sabe. Bom, vamos colocar a unidade, precisa acostumar. Metros quadrados, tá ok? E este aqui, a área dele era 2,25. E esse aqui, só conferindo, 5,25. Ficou muito pequenininho. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Acho que eu digitei um valor errado qualquer. A altura por 0,02, né? É 0,2. Isso que fica, tá? Então, agora aqui, área 2,25.
E aí você sabe que todos os demais, nesse caso, são iguais. Perfeito? Qual que é a reação de apoio? A reação de apoio, se eu descongelar a layer que tem as dimensões, que nesse caso é o ST Dimensions, vou descongelar, olha lá. Esse lado mede quanto? 3, está aqui, tá vendo? Se eu tenho que o polígono, que é um triângulo nesse caso, tem 2,25 metros quadrados, e ele descarrega a carga dele em 3 metros, este lado aqui vai dar, né? Se eu fizer um cálculo aqui, vai dar o quê? dt, né? dt left, tá? Ponto inicial aqui, ponto 2 de altura, ângulo 0, vai dar que a carga Q é igual a 2,25 dividido por 3,00, tá ok? Isto aqui é igual a... como é que faz a conta? Olha, você pode copiar aqui, ó, Ctrl C, aí você digita cal, C-A-L, e dá um Ctrl V. 0,75, tá ok? Então isso aqui é ED, aí eu digito 0,75 metro quadrado por metro. Por quê? Eu descarreguei, tá? Neste lado aqui, ó, né? 2,25 metros. E eu descarreguei ele no comprimento aqui que tem 3 metros. Então dá 0,75 metros quadrados por metro. E este outro lado aqui? Vamos fazer a conta. É 5,25 dividido em 5 metros. Vamos fazer. Como é? Vamos fazer a cópia, já que vai facilitar a minha vida, né? Então, aqui corrigindo os valores, editando, né? É 5,25 dividido por 3, por 5, perdão. Vai dar 1,05. 1,05 metros quadrados por metro, tá ok? Entendido, gente? Ou seja, do lado maior, eu vou ter, como eu tenho 5,25 metros e eu dividi em 5 metros, a resultante é que a carga uniforme distribuída é a cada 1 metro corresponde a ter um carregamento correspondente a 1,05 metros quadrados da laje. Isso para lajes contínuas, então todos esses painéis aqui simetricamente vão ter esse mesmo carregamento. Agora vamos pegar um painel onde eu não tenha, onde eu tenha continuidade. Então eu volto com a layer lixo, né? Porque eu não quero esses rascunhos aparecendo. E aí é o seguinte, eu tenho lados simplesmente apoiados, que são esses dois, e lados onde eu tenho a continuidade. A situação é o seguinte, se for duas situações idênticas de apoio, esse lado com esse, divide igual com igual, divide no meio, né? Numa bissetriz. Bissetriz é um ângulo que divide um vértice em duas metades iguais, o ângulo de um vértice em duas metades iguais. Então, nesse caso, eu tenho bissetriz aqui e bissetriz aqui, porque também aqui é engaste com engaste e aqui é apoio com apoio. Agora, nesse lado eu tenho apoio com engaste. E nesse lado eu tenho engaste com apoio. Então vamos começar pelo mais fácil. Só que para isso eu vou reconfigurar o Snap. Eu vou lá, digito OS, em Polar Tracking, eu vou precisar agora de uma gama maior de ângulos. Eu vou dividir de 15 em 15. Você vai ver por quê. E vamos desenhar aqui, ó. Então, line, ó. Agora você tem ângulos de 15, 30, e você tem que prestar atenção, e 45. Ó. Igual com igual é 45. Aqui é a mesma coisa, olha. Igual com igual, 225 é múltiplo de 45 também. Agora aqui,
é apoio versus engaste. Então, o engaste é mais forte que o apoio. Então, para dividir 90 graus, nesse caso, vai ficar 60 graus de um lado e 30 do outro. Então, eu vou pegar aqui, olha, aqui tem 15 e aqui tem 30. Aí, tá vendo? Fica aqui, ó. E desse lado, mesma coisa. Olha lá. 30 graus aqui, 60 graus lá. Vamos estender isso aqui um pouquinho mais, porque não pegou onde devia pegar. Aí. E agora eu divido aqui, ó. Os outros painéis todos, então, se eu mandar ler o ângulo, isso nós podemos ver aqui no Annotate, tá vendo? Angular, ó. É que aqui o ângulo está grande, né? Mas vamos colocar ele aqui que você vai ver onde fica. Ó, tá vendo? 45. Se eu medir aqui também, ó, ângulo com ângulo, também vai dar 45. Depois ajustar esse estilo de dimensão aqui. Perfeito? Olha lá. Também deu 45. Agora vamos pegar este caso aqui. Vamos medir esse ângulo. Angular, olha. Lado menor, 30 graus. E vamos agora mandar continuar. O lado maior, olha lá, deu 60. Esse lado menor, vamos colocar o texto lá, né? Só para facilitar a leitura. Então veja que eu tenho 30 com 60. Aqui é 45 com 45 e aqui é 60 com 30. Dá para vocês verem pela simetria. Vamos fazer agora a área. Então, Home, pegamos o layer área, e o mais fácil é fazer com BO. BO, Pick Points. Ó. Foi. Congelo o lixo, o layer lixo. Esses campos onde havia o texto, evidentemente, eu deleto. Tá ok? Tá aí a figura. Tá? É igual para todos os lados? Sim, só como nesse caso as quatro são iguais, as figuras são iguais, só que elas são simétricas. Elas não são idênticas, elas são simétricas, porque tem que inverter o lado. Então eu posso fazer por mirror. Mirror, olha lá. Mirror seleciona as quatro áreas e tem que colocar entre os dois painéis. Então, ponto de referência no midpoint entre esse vértice e esse vértice com o orto ligado. Olha lá. Agora seleciono esses quatro, comando mirror de novo, midpoint daqui, aqui para colocar o eixo, e tem aí. Vocês vão ver que nós vamos ter reações bastante diferentes em cada uma dessas vigas, tá? E aí, para calcular a área, agora a gente pode fazer. O que eu vou fazer agora, eu não gosto muito até de mostrar para o aluno, porque às vezes o aluno esquece de editar, mas dá para fazer isso aqui, né? Só que você sabe que os valores estão todos errados. Então agora a primeira coisa é clicar e corrigir a área antes que faça qualquer outra coisa. Então, olha, cliquei, o Properties está ativo, a área 1.647. Quantas casas? Se eu quero duas casas de saída, eu faço a conta com 3. Então, 1.647. Então, isso aqui ficou agora com 1.647 metros quadrados. E aqui a conta é a mesma que a anterior, só ajusta aqui, ó. 1.647 metros quadrados dividido pelo comprimento de 3 metros. A conta vai dar cal, né? Deixa eu primeiro. Vou copiar isso aqui.
C, cal, 0,549 metros quadrados por metro. 0,549 metros quadrados por metro, tá bom? O lado de baixo, mesmo procedimento, tá? Todos os valores vão... Eu vou copiar só para poder facilitar aqui a parte de geração de texto, tá ok? Mas, pelo amor de Deus, não vão esquecer de editar os valores, que é muito comum. Desenhista faz para facilitar, depois toca o celular, lê um zap, esquece de fazer e deixa o valor errado. A área disso aqui agora tem, olha lá, 3,843. ED 3,843. E aqui fica resultado 0,0769. 0,769 metros quadrados por metro nesse lado. Agora, aqui não é simétrico, eu preciso fazer esses outros dois lados aqui também, pelo mesmo processo, tá ok? Só que agora eu vou fazer o seguinte, então, vamos só fazer a cópia aqui, ó. Cópia desse aqui, tá? E a cópia era esse aqui, eu vou colocar aqui, ó. Depois fazer o valor. Esta área tem um total de área. Então vejo que a área agora é 6,657. Olá, 1,331. Resultado, não esqueçam, né? É legal ir anotando, viu? 1,331 metro quadrado por metro quadrado. Aonde que é isso aqui? Sempre deixar bem indicadinho para evitar confusão, né? Aqui, tá bom? Como a figura é simétrica, os outros lados tá. Agora falta só esse lado aqui. A gente vai fazer agora. Então, o lado daqui. Área 2,853. Metros quadrados, tá? Dois ponto 853 dividido por 3, né? Que esse lado é 3. Zero novecentos e cinquenta e um. Veja que cada um dos quatro lados deu uma reação ligeiramente diferente entre um e outro. Perfeito? Então, se eu tivesse aqui uma viga 1 e uma viga 2, na viga 1 eu teria um esforço de 1,331
por metro quadrado aqui, mais 1,331 por metro quadrado. Se as cargas forem iguais das duas lajes, eu somo e daria 2,661. Se não, vem a carga dessa mais a carga daquela. Tá ok? E aqui faz a mesma coisa. Então, eu vou ter carregamentos distintos para cada um dos lados. Perfeito? Para os lados simplesmente apoiados, existem fórmulas mais simplificadas que eu deixei lá na apostila, vocês vejam. Por exemplo, como esses ângulos são todos 45 graus, né? Se esse lado aqui, por exemplo, for 3, essa altura só pode ser 1,5 m. E aí a área de um triângulo é o quê? 3 vezes 1,5 nesse caso, dá 4,50. 4,50 dividido por 2, 2,25. Você entendeu? 2,25 eu tenho que dividir aí por 3. 2,25 dividido por 3 dá 0,75. O que quer dizer que é sempre o lado menor dividido por 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. Então, em casos de laje simplesmente apoiado, a gente não precisa fazer tudo isso aí. Agora, para o lado maior, aí conta um trapézio que flutua a área em função das proporções, você entendeu? Para o lado triângulo, aí é fácil. Lá na apostila tem as fórmulas aproximadas, tá bom? Espero que este tutorialzinho tenha sido útil para vocês, tá bom, gente? Obrigado, até